Bom dia! Seja bem-vinda à Terapia pela Palavra. Vamos falar hoje sobre agir no calor da emoção? Você costuma agir no calor da emoção? Eu te garanto que, ainda que a sua resposta seja não faço isso, se você parar para prestar atenção, você vai ver que se você não gerenciar as suas emoções, em algum momento elas tomam conta e você age no calor delas, sim. Mas aí, vamos pensar direitinho aqui como é que a gente faz para sair desse lugar? E claro, é terapia pela palavra, então vamos usar a palavra de Deus para nos guiar, certo? Para nos orientar, vamos passear por ela mais uma vez. Como você sabe, nós estamos fazendo o estudo de 1 Samuel. E aí nós então, a partir de hoje, vamos para o capítulo 13. Nós falamos até a live anterior, na live anterior até o capítulo 12, certo? E agora nós vamos para o capítulo 13. O que acontece? Para contextualizar você aí que não assistiu todas as lives ou que está chegando por aqui agora e que não sabe como é o nosso trabalho aqui. A gente pega a palavra de Deus, estuda os livros, que agora nós estamos então estudando 1 Samuel, e aí dentro dos livros a gente vai extraindo as lições conectadas aí, ligadas à psicanálise e à constelação sistêmica familiar, ok? Então, toda segunda-feira, às 8 da manhã, nós fazemos essa live e tem o conteúdo aqui para você absorver, administrar aí o conhecimento e ir utilizando ao longo da sua semana, tá? Então, vamos seguir aqui. Bom, como você sabe, o povo de Deus pediu um rei, né? E Samuel, que era o sacerdote, ele então vai e unge Saul como rei. O povo pede, o povo escolhe, o povo aprova e Saul se torna rei. Mas Saul é um rei que ele, a princípio, era um bom homem, né? É um homem temente a Deus e tudo mais. Só que aí ele começa a agir por vaidade. Ele começa a agir movido por seus próprios interesses. Então, o que acontece? Existem regras ali que vão acontecendo, que vão sendo estabelecidas para que o povo não sofra, para que tenha um direcionamento. Então, primeiro eles rejeitaram o reinado de Deus, né? E quiseram um rei humano ali, um homem. E aí, além disso, quando esse homem começa a reinar, então esse próprio homem rejeita todas as orientações. E aí existia um sacerdote que fazia suas orientações, que fazia todo o direcionamento desse rei. Saul era como se fosse um conselheiro dele. Mas em algum momento ele decide que, vou fazer nada, vou seguir aqui o que eu acho que eu tenho que fazer. E ele começa a fazer um monte de besteiras, ele começa a desobedecer, a fazer de acordo com o que a cabeça dele acha que tem que ser feito, sabe? E aí as coisas começam a dar errado, né? E Samuel, o sacerdote, chega e vai e orienta e fala: olha, você está fazendo um negócio errado, não é desse jeito, presta atenção no que você está fazendo. Mas ele não dá muita atenção, ele não quer muito saber, ele quer fazer o que ele acha que tem que ser feito. E aí o que acontece? Deus vira para Samuel e fala: Samuel, eu vou procurar um substituto para Saul. Não quero mais Saul governando o povo. E aí Samuel até tenta convencer Deus. Samuel entra em defesa de Saul e fala para Saul, fala: não, né? Não, olha, veja bem, né? Vai no veja bem para Deus. E inclusive Deus fala para ele: até quando você vai ficar aí chorando por causa de Saul? Eu já tô te dizendo, ele não é aquele que eu quero. E aí até foi a reflexão que eu deixei para você na semana passada, que nós não fizemos a live, mas eu deixei uma reflexão de até quando você vai ficar presa àquilo que você acha que deveria ter feito, ou da forma como deveria ter sido, ou presa no molde que você entende que as coisas precisam acontecer.
tem que acontecer desse jeito. Até quando? Até quando? Deixa as coisas seguirem, deixa as coisas seguirem o seu curso, deixa Deus te direcionar, deixa Ele te colocar no caminho que Ele quer, para que você então siga. Uma coisa que eu aprendi, e aprendi a duras penas, foi realmente tirar a minha mão e confiar. Então, até eu fiz um story comentando que ontem nós fomos ao shopping para assistir The Chosen, a 4ª temporada, os episódios de lançamento, né? E nós nos caracterizamos e fomos todos lá vestidos, né, com as roupas e tal. E as crianças também caracterizadas. E entramos no shopping cantando, porque a gente queria realmente evangelizar, a gente queria realmente alcançar as pessoas que estavam ali. E aí nós fizemos isso e foi muito legal. E nós entramos cantando uma música que há 11 anos eu cantei muito para segurar a minha onda ali, o meu medo quando eu sofri um acidente, corri o risco de ficar paralítica, de um monte de coisas. E eu segurei cantando essa música, que é Porque Ele Vive. E nesse momento eu aprendi a realmente tirar as minhas mãos, tirar e deixar que Deus fizesse aquilo que tivesse que ser feito. Só que lembrando que você não é só corpo, você não é só emoção, você também é espírito, né? Então, assim, eu tirei e deixei nas mãos de Deus, deixei aquilo seguir conforme tinha que ser, mas também tinha a minha emoção ali no meio. Então, eu fui gerenciando a minha emoção. Cada vez que vinha o medo, cada vez que vinha aquele monte de pensamentos de o que vai acontecer, eu vou ficar paralítica, as coisas não vão dar certo, a cirurgia vai dar errado, porque a nossa mente, ela se conecta primeiramente com o negativo. Mas cada vez que tudo isso vinha, eu gerenciava os meus pensamentos, mesmo sem saber direito o que eu estava fazendo, porque naquela época eu fazia meio que por instinto mesmo, é aquilo que está dentro de cada um. Mas eu não sabia direito o que eu estava fazendo, mas eu fazia. E aí eu fui, então, administrando aquele sentimento dentro de mim. E aí, aqui em 1 Samuel, a gente vê que Saul antes também fazia isso, mas ele perdeu a capacidade de fazer isso. Porque ele começou a entender que era tudo por ele, pela força dele, pela inteligência dele, era ele quem decidia, era ele quem mandava, desmandava. Eu tô fazendo aqui um pano de fundo para você dos capítulos 13 a 17, que é o que nós vamos falar hoje. 13 a 16, desculpa, que é o que nós vamos falar hoje. Mas depois, leia lá na íntegra, você vai ver o tanto de coisas que Saul fez. Prestes a enfrentar uma batalha, Saul manda o povo ficar sem comer nada, porque ele fala assim, não, eu vou derrotar os filisteus e nós vamos ficar sem comer nada, como uma reverência, como se fosse, né, a Deus. Mas Deus não mandou ele fazer aquilo. Inclusive, na hora da batalha, os soldados estavam famintos, cansados, exaustos. Aí batalharam, aí depois da batalha, o que eles fizeram? Mataram tudo quanto era animal que tinha na frente, comeram praticamente cru os animais e fizeram algo que Deus disse para eles não fazerem. Não era para eles tomarem nada para eles. Então, assim, quando você não obedece, e aí mais pra frente tem uma coisa que Saul faz, que ele faz sacrifícios a Deus, o sacerdote nem chega, ele faz sacrifícios a Deus, sem a orientação, sem a aprovação do sacerdote. E aí tem uma frase que eu não sei se você já ouviu, mas no meio cristão ela é muito utilizada, que é melhor obedecer do que sacrificar. Então Saul, ele não obedecia, mas ele fazia sacrifícios. E Deus não pede pra gente sacrifícios. Deus pede obediência, e obediência envolve renúncia, que muitas vezes se confunde com sacrifício. Então assim, eu vou pegar um chicotinho aqui, vou ficar dando aqui nas minhas costas, vou me sacrificar porque é isso que Deus quer. Não, não é, Ele quer obediência de você. E aí quando a gente passa para a parte emocional, a gente entende que Deus nos pede obediência justamente nas áreas em que, se nós não obedecermos, vai gerar conflito para nós mesmas. Vai gerar confusão para o nosso coração, vai gerar dor para nós. Eu mesma, o título dessa live é Pare de agir no calor da emoção. Quantas vezes não parei para ouvir, não parei para obedecer, agi no calor da emoção e
Sacrifício. Aí eu só lembrava, ai meu Deus, é melhor obedecer do que sacrificar. E por que que eu não obedeço? Por que que eu faço as coisas desse jeito? Então fica aqui a pergunta para você. Se você sabe o que tem que fazer, e você sabe por diversas formas, você sabe pela sabedoria de Deus em você, se você estiver conectada a Ele, se o seu espírito estiver alimentado, você sabe pela sua própria sabedoria que você vai adquirindo à medida que você obedece, vai vivendo as suas experiências, vai recebendo os resultados, então você vai adquirindo experiências, você vai registrando memórias emocionais melhores do que as que você já tem, porque uma memória emocional negativa registra assim, ó, num piscar de olhos. Agora, uma memória emocional positiva, você precisa fazer um esforço, você precisa se conectar com ela. E ao precisar dela, ao precisar do ensinamento que essa memória trouxe para você, você também precisa de um esforço para ir lá buscar dentro de você. Mas está lá, está tudo lá. Então, você se conecta com a sabedoria que existe em você, existe a sua consciência, existe a sua capacidade de parar, pensar, analisar e decidir. Existe a sabedoria que vem de Deus para você através do seu espírito, fala ao teu coração, aquela vozinha. Outro dia eu dei uma palestra numa empresa. Dia das Mulheres, me chamaram para dar uma palestra sobre a identidade, sobre a formação da identidade. Eu fui falando, só que eu não podia citar muitas coisas relacionadas a Deus, a Bíblia, a religião, nada disso. Mas eu falei, bom, a base do meu trabalho é que nós somos tricotômicas, corpo, alma e espírito. Eu não posso falar de formação do eu sem falar da parte espiritual. Aí me disseram, não, tudo bem, fale. E aí naquele momento, falando da parte espiritual, tinham pessoas que eu percebia, porque você tá ali, você tá fazendo a leitura das pessoas, a linguagem corporal. E aí eu percebi que algumas pessoas não se conectaram com aquilo que eu falei a respeito de sabedoria que vem do Espírito Santo. E aí eu perguntei, tem alguém aqui que não acredita nisso que eu tô dizendo? Aí eu percebi que elas ficaram assim. Eu falei, então vamos pensar numa coisa. Sabe aquela vozinha que vem na sua cabeça assim, ó, não vai por aqui. Não faça isso, ou faça aquilo, olha, isso daqui vai dar muito certo, aquilo ali vai dar muito errado. Essa vozinha na sua cabeça, a parte é a sua própria experiência, a sua própria vivência, mas uma parte muito significativa é o que alguns chamam apenas de intuição, e que eu chamo de Espírito Santo de Deus. Porque uma coisa é a sua intuição, uma coisa é aquilo que se conecta com as informações que você já tem dentro de você. Outra coisa é o Espírito Santo falando, ó, soprando ao seu ouvido através das suas sensações, através do seu coração. E aí todo mundo já melhorou a linguagem corporal. Aí eu falei, ainda que você não professe a mesma fé que eu, e tá tudo bem, porque eu não tô aqui para falar de religião, de religiosidade, eu tô aqui para falar de relacionamento com Deus. Mas ainda que você não professe a mesma fé que eu, não tem como você duvidar de mim que tem uma coisinha estranha que acontece aí. Tem uma coisinha que você não sabe explicar. Tem uma sensação que vem e que você decide não fazer tal coisa. E lá na frente você vê que se tivesse feito daria errado. Ou você decide ir por algum caminho que de repente você tá morrendo de medo, você tá assim, sem ter certeza, mas alguma coisa dentro de você te fala, vai que vai dar certo, vai que você vai conseguir. E aí você vai e dá certo. Então, tem alguma coisa diferentinha que acontece aí dentro, não tem? Cada um dá o nome que quiser. Eu dou o nome de consciência, porque você é corpo. Gestão emocional, porque você é emoção, você é alma, você tem as suas emoções. E intimidade com Deus, Espírito Santo de Deus falando através de você, porque você também é espírito. Então são esses os nomes que eu dou para essa coisinha diferentinha que acontece aí e que você não sabe o que é, você não consegue identificar, cada um dá o nome que quer, mas se você trabalhar as suas três partes, essa coisinha diferente, essa sabedoria que vem de algum canto aí, só tende a crescer dentro de você, certo? E é isso que Saul não fazia. Saul se desconectou com essa sabedoria. E aí Deus vira para Samuel e fala, vá atrás de um novo rei. Samuel surta
porque ele quer defender Saul, porque ele acha que é Saul, ele acha que, sei lá, e Deus dá uma chamada em Samuel, dá uma bronca nele e fala, para, vai ficar chorando por Saul até quando? E aí eu te pergunto, qual é o Saul da sua vida pelo qual você chora? Vai ficar chorando por esse Saul até quando? Vai ficar olhando para o leite que foi derramado e ficar aí triste, lambendo a sua ferida até quando? Tem uma vida para acontecer. Tem muitas coisas te esperando. Então, qual é o Saul da sua vida? Pelo que você fica chorando e não consegue olhar para frente para o melhor que está por vir para você? E aí, quando Samuel, então, se conecta com isso, vai atrás do novo rei, aí ele chega à casa de Jessé, onde Deus o manda. Ele chega à família de Jessé, né? E aí fala aqui que quando Samuel pergunta para Jessé dos filhos dele, ele chama os filhos dele, mas ele chama os filhos que estão ali, que são os mais bonitões, os mais velhos, né? Porque toda bênção era sempre para o primogênito, ou então para os próximos ali. Mas o mais novinho lá, Davi, pastor de ovelhas, nem o pai lembra dele, para você ter uma ideia, porque Samuel é bem claro, ele fala, me chame todos. E Jessé chama, mas não chama Davi. E Deus falando, não é esse, não é esse, não é esse. Eu não vejo aparência, eu vejo coração. Não é esse bonitão aqui, não é esse inteligentão aqui, não é esse fortão aqui. Não, não são esses. Então você que fica aí se sentindo incapaz, se sentindo inútil muitas vezes, se sentindo inapropriada, insuficiente, eu quero te dizer, a suficiência não vem de você. Claro, você precisa estudar, se aprimorar, você precisa fazer um monte de coisas aí para se colocar na posição, como Davi era. Davi era um homem posicionado e você precisa se posicionar. Mas não é somente a sua posição, não é somente conhecimento intelectual, não são somente experiências aqui. Não, é o poder de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza também. Entende? Quando eu olho para trás e para o tanto de confusão emocional que eu vivia, para o tanto de dependência emocional que eu vivia, nunca na vida eu imaginei que hoje eu seria terapeuta e ajudaria tantas mulheres. E, gente, o que acontece nos bastidores que eu não trago aqui para a internet, porque eu não gosto de expor, as minhas clientes, isso não seria nem ético realmente. Mas mesmo quando eu trago algum caso assim, eu tento trazer com o mínimo de detalhe possível, porque a pessoa vai assistir, de repente, vai se conectar e vai ver a história dela sendo exposta aqui. E eu não acho isso legal, não acho isso saudável. Também não exponho a minha vida. Falar da sua intimidade engaja, mostrar a sua vida engaja, mostrar o seu filho, seus relacionamentos engajam. Gente, eu não tô atrás de engajamento, eu tô atrás de trazer para você a verdade. A verdade sobre você, sobre quem você é, sobre a sua constituição. O engajamento, para mim, é uma consequência, porque aí mais pessoas veem o meu trabalho, mais pessoas se conectam, mais pessoas me procuram e, claro, mais eu faturo, porque nós estamos falando de trabalho também. Então, isso aqui é a vitrine. Então, quando a gente traz aqui um conteúdo e que as pessoas se conectam, as pessoas me procuram, são clientes que chegam. E aí é o resultado monetário do meu trabalho. Mas eu não estou aqui apenas para o resultado monetário. Então, eu não faço qualquer coisa por engajamento, qualquer coisa por seguidores ou por sei lá o que todo mundo faz. Tanto que se você olhar meu Instagram, ele até é bem devagarzinho. Porque eu faço no meu tempo, do meu jeito. Do jeito que eu entendo que é o melhor para ser feito, que talvez não seja o melhor para o mundo, talvez não me dê tantos retornos quanto daria se eu ficasse aqui 24 horas por dia, como as pessoas ficam, mas não é isso que eu quero para minha vida. Só que eu trago aqui a informação para você da forma como eu acredito que eu consiga e que dê para trazer, sem expor muitas pessoas, sem expor muito minha vida. Eu trago as minhas experiências para você se conectar com essas experiências, para você entender que você não é a única. E eu quis estudar sobre Davi justamente para você entender que, ainda que nós sejamos sábias, ainda que nós busquemos ter o coração igual a Deus, igual ao de Deus, ainda que nós busquemos nos parecer com Jesus, busquemos fazer tudo certo, gente, a gente erra.
Porque nós somos seres humanos, nós somos errantes, nosso coração é falho, nossa natureza é caída e a gente erra. E aí, se conhecer, saber sobre você, sobre a sua constituição, sobre todas as suas partes, minimiza os seus erros, mas não impede. Minimiza. Mas não adianta você achar que você vai viver uma vida sem erros, sem dissabores, porque não vai. Só que aí depende de como você se vê. Aí voltando ao posicionamento de Davi. Jessé, pai de Davi, nem se lembrou dele. Mas Deus não se esquece, né, gente? A palavra fala, pode até uma mãe que amamenta se esquecer do seu filho, mas Deus não esquece de ninguém. E aí, Samuel ia olhando, deve ser esse fortão aqui. Não, não é. Ai, deve ser esse bonitão aqui. Não, não é. Ai, deve ser esse não sei o que aqui. Não, não é. E Deus fala, eu não olho a aparência, eu olho o coração. Então, eu te pergunto, o que tem aí dentro do teu coração? O que te move? O que coloca você a fazer o que você está fazendo? O que move a sua alma para alcançar os seus resultados? Porque se a motivação estiver errada, o resultado não vem. E aí, você fica, nossa, eu quero mirar lá, pá, no alto. Tem uma coisa que eu faço muito no meu trabalho, que é o Kaizen comportamental. Existe uma meta final, uma meta grande, então você mira na meta, mas existem outras coisas pequenas para acontecer aqui no meio do caminho para você alcançar essa meta grande. Então você vai alcançando meta por meta, pedacinho por pedacinho, vai celebrando cada pedacinho até você chegar lá. E assim eu cheguei aqui. Que muita coisa não chega à internet, como eu comecei dizendo, muita coisa não está aqui explícito para você, mas eu sei o que acontece nos bastidores, eu sei quais resultados as minhas clientes chegam aqui nas sessões falando, Pri, que incrível, eu consegui entender isso, eu consegui chegar ali, eu consegui fazer isso, fazer aquilo. Quantas pessoas, gente, perdidas, quantos divórcios, assim, na porta para acontecer, que com a pessoa aprendendo a se conhecer, aprendendo a conhecer o outro, isso se reverte, sabe? Isso se esclarece e as pessoas conseguem então seguir. Quantas decisões erradas, quantas escolhas mal feitas, prestes a serem concretizadas e que em terapia a gente consegue reverter, recalcular a rota e seguir. E para mim é isso que vale. Então, Davi, aos olhos das pessoas, não tinha tanto valor. Nem mesmo aos olhos do pai dele, que esqueceu dele, né? Mas ali no secreto, cuidando das ovelhas do pai, o menino era valente. O menino enfrentava ursos, o menino enfrentava leões, ele fazia o que tinha que fazer. E é isso que Deus via. Não era o que ele fazia lá, se aparecendo para todo mundo ver, o que ele fazia no secreto. Então eu quero te dizer que ainda que você olhe para você e se ache insuficiente de repente, se ache inapropriada, não sei, tantas coisas acontecem no coração das pessoas. Tanta coisa te coloca num lugar de baixa autoestima. Mas eu quero te dizer que está tudo dentro de você, basta que você acesse, basta que você acredite, que você se conecte com isso. E Davi era conectado com isso. Aí, Samuel fala para Jessé, mas não tem mais ninguém? Aí Jessé, tem o meu filho Davi, o mais novinho, o menino tá lá cuidando das ovelhas. E Jessé fala, traz o menino para cá. Quando Davi chega, Deus fala, esse é o meu escolhido. Ele será o futuro rei de Israel. E aí então, Samuel unge Davi. E aí, quais são as diferenças de Davi para Saul? Saul era um cara que, pelo que a gente olha, né, no todo de Saul tinha problema com autoestima, porque quando Davi, isso já lá na frente, a gente vai chegar lá, mas só para dar um pano de fundo para você, quando o povo começa a gritar que Davi era melhor do que Saul já se abate. Quando Saul ouve rumores de que outro rei seria escolhido e Samuel inclusive confirma isso para Saul, ele cai em depressão, ele fica todo doido, ele fica transtornado. Então assim, Saul não sabia quem ele era, não sabia a identidade dele. Ele era o escolhido, ele foi o escolhido para ser rei de Israel, mas ele se distanciou tanto da identidade dele, se distanciou tanto daquilo que Deus mandou ele fazer, que ele se perdeu. E ao se perder,
ele se desconectou da identidade dele, ele foi se afastando cada vez mais e ele se perdeu totalmente. E aí, movido por orgulho, por vaidade, agindo no calor da emoção, fazendo as coisas de qualquer jeito, sacrificando ao invés de obedecer, ele mesmo decretou a sentença dele, de morte, de ruína. E aí vem Davi. Deus escolhe Davi pelo coração de Davi, não pela aparência de Davi, não pelo que as pessoas falavam de Davi. Deus escolhe Davi por quem ele era, porque quem sabe quem eu e você somos é somente Deus, porque às vezes nem a gente sabe. É verdade ou não é? Às vezes você olha quantas pessoas eu recebo em terapia e eu faço as construções e tal, eu falo, olha, mas eu vejo uma pessoa assim, assim, assim. Eu? Não. E aí tem todo um trabalho que eu faço para a pessoa conseguir se enxergar, conseguir se conectar com a identidade dela, com aquilo que eu estou vendo. Eu estou vendo com um olhar clínico, um olhar cirúrgico, direcionado para a personalidade, para a formação. Então eu trago, olha, eu estou vendo tudo isso. Só que você não consegue enxergar tudo isso porque existem deturpações na sua autovisão, na sua autoimagem. Então você precisa trabalhar isso, e aí é o direcionamento que eu dou em terapia. Para a pessoa se trabalhar, conseguir se conectar com o seu eu verdadeiro, aquela parte dela que fica negligenciada, e ao se conectar com isso, então ela consegue se enxergar. E o trabalho maravilhoso é fazer a pessoa enxergar aquilo que eu do lado de cá consigo já enxergar, apesar de toda a confusão. Porque tem toda uma confusão aqui acontecendo, ó. Só que o verdadeiro motivo está escondido aqui atrás. E aí o trabalho da terapia é tudo isso aqui acontecendo, cortina de fumaça acontecendo, te atrapalhando de enxergar. E aí a gente vai trabalhando isso, e aí surge aqui então o verdadeiro motivo pelo qual você sofre. O verdadeiro motivo que faz você criar todos esses problemas ou se conectar com todos esses problemas. E quando surge o verdadeiro motivo, a gente trabalha esse verdadeiro motivo e ele também cai. E aí surge aqui, então, você, livre, inteira, consciente de quem é. E é isso que a terapia traz para você. É isso que eu tento trazer para você aqui nas nossas lives, ainda que curtas, ainda que rápidas, ainda que uma vez por semana, porque a vida acontecendo. Antes eu fazia todos os dias, mas agora, até por conta do trabalho e das demandas familiares, novidades aqui na minha casa, situações acontecendo que demandaram mais da minha atenção. E aí eu então diminuí. É uma vez por semana? É, mas é com qualidade, é compilando tudo que eu estudei durante a semana e trazendo para você o cerne da questão. E o cerne da questão de hoje é: pare de agir no calor da emoção. Só que para você parar de agir no calor da emoção, você precisa saber quem você é para parar de se afetar com qualquer coisa que vem do lado de fora. Porque qualquer coisa acontece do lado de fora e tira você do seu centro, tira você do seu eixo. E eu, para quem estava desde o começo, ouviu. Eu fiz muito isso na minha vida, gente. Eu tinha uma deficiência, uma dependência emocional tão grande dentro de mim, uma deficiência de autoamor, que tudo do lado de fora me afetava. Parecia um bicho. Já respondia rispidamente, era rígida demais, criteriosa demais, exigente comigo, exigente com as pessoas. E tudo isso me levava a um lugar de tanto cansaço. E aí, quando vinha, eu já queria logo agir, eu já queria logo resolver, já queria logo decidir, agia no calor da emoção. E quantas decisões erradas eu tomei no calor da emoção. E é isso que eu quero deixar para você hoje. Saul, no calor da emoção, perdeu o título que o próprio Deus deu a ele. Você tem noção do quanto isso é sério? E aí, esse título foi para quem? Para o garoto lá, pastorzinho de ovelhas, que ninguém dava nada para ele. Assim como talvez ninguém dê nada para você ou nunca tenha dado nada para você. Assim como um dia ninguém dava nada para mim, nem eu mesma, porque eu olhava e falava, gente do céu. Tanto que quando eu comecei a fazer psicanálise, eu comecei a tirar as camadas, né? Eu falei, nossa, será que eu vou dar conta de trabalhar com isso? Eu vou dar conta de ajudar as pessoas?
Mas aí você vai tirando as suas camadas, você vai aprendendo, você vai estudando, porque eu sempre fui muito, muito, muito focada, assim, hiperfoco mesmo naquilo que eu quero. E eu queria muito entender aquilo. E aí eu fui. Hoje, cada vez mais desafios surgem com as minhas clientes e eu vou estudando, eu vou me aprofundando. E graças a Deus, e eu falo isso assim sem medo de dar glória a quem realmente tem glória. Graças a Deus que me capacitou para estudar, para entender, que me ajudou a resolver toda aquela confusão que tinha dentro de mim. Graças ao Senhor, eu estou aqui ajudando você. E eu espero que você consiga se conectar com isso e com a chama que tem dentro do meu coração para ajudar você, porque é graças a Deus. Tô vendo coraçãozinho, foguinho chegando aqui, e é isso aí. Então tô vendo que vocês estão se conectando. É isso, gente. Porque não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria e conhecimento, mesmo porque o conhecimento, quando a gente não submete a determinados crivos, o conhecimento inclusive pode ser ruína para a nossa vida. O conhecimento, ele precisa ser transformado em sabedoria, para você aplicar da forma correta e para bons resultados na sua vida. E é isso que eu faço aqui, quando eu trago para você psicanálise, constelação sistêmica familiar e tudo mais, à luz da palavra de Deus, aqui ó, que é bússola para nossa vida. Então é isso que eu quero deixar para você hoje. Olhe para dentro de você e perceba o que é que te atrapalha de se conectar com a sua verdadeira identidade. Faça perguntas. Quando vier aquele estímulo do lado de fora, assim, ó, que dá aquela esquentada em você, eu sei como que é. Já fiz muito isso. E hoje administro muito para não continuar fazendo, porque ainda vem aquele estímulo de fora, aí dá aquela esquentada em você, assim, seja pro bem ou pro mal, né? Porque tem estímulos que despertam bons sentimentos, boas emoções e que fazem você agir também no calor da emoção e às vezes não era para agir, ainda que seja bom. E tem estímulos que despertam emoções ruins, que aí é pior ainda quando você age. Mas seja o que for, gente, aprenda a digerir o que vem do lado de fora. Sejam coisas boas ou ruins, aprenda a digerir, deguste, ó, saboreie, acomode dentro de você. Acomodou, acalmou o furacão, acalmou o turbilhão, aí sim, olha para a situação como um todo e tome a sua decisão. Submeta essa decisão a Deus, a você mesma, a sua consciência, a sua sabedoria, as suas experiências interiores, a pessoas que estão ao seu lado. Submeta isso à análise crítica no sentido de analisar os pontos todos ali, com cuidado, com detalhe, sabe? E tudo isso pode ser muito rápido, porque às vezes a gente tem que agir rapidamente, não dá para parar o mundo enquanto a gente pensa, certo? Então, às vezes tem que ser rapidamente, mas gente, olha, uma coisa importante para vocês saberem, quando você começa a fazer esse exercício, vem o estímulo, se conectou com uma emoção, despertou pensamento, despertou sentimento que me leva à ação. Tudo isso é muito rápido. Mas quando o estímulo vem e você consegue... Ai, pera, deixa eu entender rapidinho aqui o que eu tô sentindo, pelo menos, primeiro. Entendi o que eu tô sentindo, aí o pensamento às vezes vem contrário, eu tenho que dar uma ajustada no pensamento, tal, tudo isso pode ser muito rápido, é igual dirigir. Quando você começa a dirigir, você tem que pensar. Quando o carro é manual, ai, tá pedindo marcha, deixa eu passar marcha aqui, ai, seta, não sei o que, retrovisor e ai, tanta coisa, e leis de trânsito, placas e semáforo e um monte de coisa que você tem que olhar. É super cansativo. E mesmo, eu falei do manual, mesmo carro automático, né? O carro automático você põe lá e só acelera, mas tem uma série de coisas que você tá tendo que administrar aqui do lado de fora. Então não importa. Dirigir, para quem tá começando, é cansativo. Mas aí você vai, tal. De repente, você percebe que você tá dirigindo, passando marcha, conversando com a pessoa do lado, olhando ali, pensando, orando, escutando um louvor. Eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer uma gestão bem intensa do meu pensamento para eu não ficar perdida aqui. Só que eu tô fazendo tudo isso e tô dirigindo. Então eu não tô nem prestando atenção mais na direção, no sentido de
da parte mecânica da direção. Claro que eu tô prestando atenção no que eu tô fazendo, né? Mas na parte mecânica da direção, se torna automático. Gerenciar as suas emoções também se torna automático, se você fizer isso com constância, com firmeza, com determinação. E é isso que eu quero deixar para você, ok? Não precisa ser refém das suas emoções. Não precisa. Você consegue gerenciá-las e fazer isso da melhor forma possível. Certo? Vamos orar para finalizar? Querido Deus e Pai, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada por essa direção e por essa luz no fim do túnel, desse túnel tão confuso às vezes chamado emoção. Obrigada por nos direcionar para conhecimentos que, se bem trabalhados, se tornam sabedoria e que se tornam, então, boas escolhas na nossa vida. Nós pedimos que o Senhor nos guie e nos guarde, nos direcione em todo esse caminho. Em nome de Jesus. Amém? Amém, pessoal? Espero que vocês peguem esse conteúdo de hoje, que ele encontre solo fértil no teu coração, que ele frutifique, transborde na vida de outras pessoas e que você consiga aprender a fazer a gestão de tudo isso. Continua aqui comigo, todas as segundas, às 8 horas, nós temos a Live Terapia pela Palavra. Nós estamos com a comunidade Eu Sou Casa Ativa, você que quer aprender mais sobre você, que quer conhecer sobre você, quer saber sobre todas essas dinâmicas que eu cito aqui nas nossas lives. O link está na bio. Entra lá que você vai entender tudo sobre a comunidade e se tiver mais dúvidas, se quiser mais informações, pode me chamar no WhatsApp, a gente conversa e aí você aprende sobre você, sobre gerenciamento das suas emoções, relacionamento com Deus, cuidado com teu corpo e ainda se conecta com outras mulheres que estão passando aí por problemas, por dificuldades iguais ou parecidos com os seus e com quem você pode trocar experiências. Combinado? Grande beijo para você, tenha uma semana abençoada e até a próxima live. Tchau, tchau!